Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9. Eu quero falar sobre o tema Jesus é o Senhor do sofrimento humano. Jesus, Ele é o Senhor de todos que sofrem. Então, se você está sofrendo, se você nasceu com uma deficiência física, mental, se você adquiriu uma deficiência no processo da vida, no acidente, Jesus conhece o seu sofrimento. Amém? Jesus conhece. Capítulo 9 de João relata o 6º milagre que João selecionou para provar que Jesus Cristo é Deus. No primeiro milagre, em Caná da Galileia, Jesus revela na transformação da água em vinho que Ele é o Senhor da qualidade. Ele transforma o pior no melhor. Quando Jesus Cristo cura, no segundo milagre, aquele servo enfermo do centurião, Ele cura à distância. À distância, Ele nem vai lá. Jesus é o Senhor da distância. Ele é o Deus o quê? Onipresente. Depois Jesus, Ele faz a cura, ou Ele acalma a tempestade e revela que Jesus Ele é Senhor da natureza. Ele anda sobre as águas. E o mar e o vento lhe obedecem. Mais adiante, Jesus multiplica pães e peixes para mostrar que Ele é o Senhor da quantidade. O 5º milagre que Ele faz, no tanque de Siloé, aquele homem que havia ali estado 38 anos, e Jesus revela que Ele é o Senhor do tempo. Aqui, no capítulo 9, o 6º milagre, Jesus vai revelar para mim e para você que Ele é o Senhor dos que sofrem. E o último milagre está no capítulo 11, quando Ele ressuscita Lázaro, e Ele vai mostrar que Ele é o Senhor da vida e da morte. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, ou o seu celular ligado nesse capítulo. Irmãos, esse texto nos fala de um sofrimento. Um cego de nascença. Um cego de nascença. Há 2 tipos de deficiências. Aquelas que nascem com o indivíduo e aquelas que são adquiridas no processo da vida. Essas deficiências, como são chamadas, ela pode ser visual,
ela pode ser auditiva, pode ser mental, pode ser física, e ela pode ser múltipla. Há um decreto aqui no Brasil, Lei 6.949 de 2009, que diz e descreve por quê que todos optaram por esse termo deficiências. Alguns usam a expressão portador de deficiência. E os argumentos de quem aprovou essa lei, defendendo os interesses e se identificando com aqueles que sofrem, diz: pessoa deficiente é para não esconder ou camuflar a deficiência. Segundo, mostrar com dignidade a realidade da deficiência. Defender a igualdade de direitos e dignificar as pessoas com deficiência. E eu quero destacar, porque Jesus está tratando aqui de uma criança que nasceu cega. E aqui nós vamos aprender 3 lições na cura desse cego de nascença. A primeira delas é que Jesus Cristo ele é generoso com os deficientes. Segundo, Jesus Cristo explica o sofrimento dos deficientes. Mas em terceiro lugar, Jesus é a solução. Ele é a cura definitiva para todo tipo de deficiência. Amém? Veja no texto, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. O texto não precisa ser tão óbvio, porque se o cara era cego de nascença, ele nunca ia ver Jesus. Ele precisava ser o quê? Visto. Mas esse ver de Jesus aqui não é simplesmente um ver, mas é ver e ir ao encontro. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que Jesus Cristo, ele se identifica com aqueles que sofrem. Jesus não faz como levita, como sacerdote, ao ver o homem caído na estrada, na parábola do bom samaritano, e passa ao largo. Pelo contrário, Jesus diz que ele veio não para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, ele veio para os doentes. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus pela nossa igreja. Quando, alguns anos atrás, 4 mulheres, Ana Paula Albuquerque, aqui da igreja, que tem um menino com autismo, juntou-se com outras mães, a Cilinha, a Eliana, a Lloyd, e criaram aqui o Grupo Presbiteriano de Apoio à Mãe de Autistas. Porque quando uma criança nasce cega, com uma deficiência dentro de uma família, a agenda dessa família muda. O casamento muda. Há um alto índice de separação e de divórcio. Maridos que abandonam as mães quando identificam que o filho tem uma deficiência. Todo mundo lembra aqui a história da Bianca e do Rodrigo, quando o Arthurzinho nasceu. Eu estava na maternidade quando nasceu. Eu fiquei esperando para o Arthurzinho descer, para eu conhecer o Arthurzinho, orar por eles. E o Arthurzinho não descia. Uma semana não desceu, 2 semanas, 3 semanas. E vocês conhecem a história do Rodrigo e da Bianca. E como esse menino, ele está vivo hoje. Pela bondade de Deus, mas pela dedicação dessa família em cuidar de um filho deficiente. Se nós somos igreja de Cristo, nós temos que olhar para essas pessoas. Pastor Mariano teve essa semana passada lá na Cracolândia e encontrou
Sujeito com 3 faculdades, morava no exterior, veio para o Brasil, completamente envolvido com crack. Um lixo, mano. Quem é que vai olhar para essas pessoas, irmãos, na Cracolândia? Quem vai olhar para a dor daqueles que sofrem? É Jesus. E nós, se somos de Jesus, se somos igreja de Jesus, nós temos que tomar conta dessa turma. Amém? Eu fico feliz porque a nossa escola, Mackenzie, matricula alunos e trata os alunos com deficiência como fossem crianças normais. Investe, porque custa caro. Mas uma vida vale muito mais. E eu gosto dessa expressão. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E quando ele vê, ele vai, ele abençoa a vida dessa pessoa. Segunda lição que eu aprendo desse texto está no versículo 2. Porque os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Preste atenção que nós, irmãos, temos o hábito. É uma tradição judaica cristã. De querer saber a causa do sofrimento humano. Todos nós já sabemos na Bíblia, que o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado trouxe o quê? O sofrimento e a morte. Você chega para uma mãe, um pai, e uma criança autista, e você vai dizer, quem pecou? Foram os pais ou foi essa criança? Para que ela nascesse assim. Veja que Jesus, ele nos dá uma lição aqui. Nos dá uma lição. Jesus não está preocupado por que aquela criança nasceu cego. Qual foi a causa? Jesus vai falar sobre o propósito. Por que ele nasceu assim? Ao invés de perguntar a causa do sofrimento, pergunta o propósito do sofrimento. E Jesus vai dizer, veja bem, nem ele pecou, nem seus pais. Para de ficar colocando sobre as pessoas um fardo que elas não podem suportar. Essa criança nasceu cega para que se manifeste nela, ou nele, as obras de Deus. Irmãos, uma tendência que nós temos, lembra dos amigos de Jó? Por que Jó sofreu? Por que Jó perdeu seus bens? Por que Jó perdeu 10 filhos de uma vez só? E aqueles amigos sentaram com Jó ali e começaram a levantar questionamentos. E a tese era esta: Jó, você pecou. Tudo isso que você está sofrendo são consequências do seu pecado. E Jó fica o tempo inteiro tentando defender a sua inocência diante da acusação daqueles amigos. Nós estamos diante de uma pandemia. Quem pecou? Fomos nós? Foram os chineses? Para que essa desgraça viesse sobre nós. Trazendo sofrimento, matando gente, destruindo a economia. Pare de pensar na causa. Pense o que? No propósito. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. No versículo 10, então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua.
Versículo 11. Lê comigo, irmãos. Lê comigo. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Se o seu filho nasceu autista, se o seu filho tem síndrome de Down, ele nasceu para cumprir um propósito de Deus. Deus permite. Se você for lá para o Salmo 139, você vai descobrir uma coisa muito interessante, porque Davi vai descrever no Salmo 139 que Deus nos fez a cada um de nós. Isaías vai dizer que nós fomos feitos para a glória de Deus. E no Salmo 139, eu fico pensando aqui, Salmo 139, veja lá. No versículo 14, graças te dou, visto porque o modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando um deles não havia o quê? Ainda. Uma criança, quando nasce cega, com deficiência, Deus poderia, no processo de fecundação, no processo de desenvolvimento, curar. Mas por que Deus permite? Você acha que aquele que não é deficiente é mais valoroso, é mais importante diante dos olhos de Deus? Por que nós somos contra o aborto? Porque o aborto é um assassinato cruel. Você mata uma vida indefesa. E meus amados irmãos, eu louvo a Deus. Porque Jesus, aqui, Ele está dizendo, olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Louvado seja o Senhor. Quais são essas obras de Deus? A obra da criação, a obra da redenção, a obra da providência, a obra da glorificação. No caso específico, Jesus então, ele cospe na terra, faz o lodo com saliva, aplicou aos olhos dos cegos, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou o quê? Vendo. Jesus curou. Aqui se manifesta nele uma obra que prova a divindade de Jesus, que Jesus é o Messias, e ele veio para sarar, para curar. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 19. Lucas, capítulo 6, versículo 19. Diz assim, lê comigo, o que diz? E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava o quê? A todos. Em Jesus, a saúde, toda a saúde, saúde física, saúde espiritual, ele é a fonte de saúde, ele veio para nos trazer saúde. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas há no texto um detalhe que eu queria chamar a sua atenção para João 9. Jesus diz assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem,
quando ninguém pode trabalhar. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus então vai para o Calvário, sobe na cruz, derrama a sua vida, ressuscita ao terceiro dia. E agora a morte foi tragada pela vitória. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos nós o quê? Sarados. A cura definitiva. A cura definitiva. Diz, pastor, mas até chegar a essa cura definitiva, o que eu faço? Aguenta. Aguenta. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo passa por suas lutas, espinho na carne, ele ora a Deus, ora incessantemente, intensamente. Paulo diz, eu não vou curar você, Paulo. Você vai viver com essa deficiência. Mas a minha graça, o quê? Te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você que é pai de filho deficiente, você que é mãe de filho deficiente, você e eu que vamos pegar alguma doença para morrer, lembre-se que o problema já está resolvido, definitivamente. E enquanto eu não me apossar disso, Ele está comigo. O poder da sua ressurreição está comigo, o poder curativo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos o quê? Glorificados. Irmãos, o sofrimento humano só se explica e só se resolve em Cristo. Ele é o Senhor do sofrimento. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vamos ler juntos, 3 e 4? O que é que diz? Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o Senhor do sofrimento. Jesus conhece a sua dor. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Porque o pior doença é o pecado. Por isso que lá em João capítulo 9, segue um pouquinho adiante, no versículo 35, ouvindo-se Jesus que o tinham expulsado. Jesus gostava do encrenca também, ele curou no sábado. E cuspiu, porque ele tinha que depois ir lá para o sacerdote, para o sacerdote fazer o papel da Anvisa, saber se o cara estava curado mesmo. Mas Jesus não cura só o físico. Jesus cura a alma. Diz o texto que ouvindo Jesus que o tinham expulsado. Jesus ouviu. Jesus vai ao encontro dele. Ele pergunta, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já os tem visto. E é o que eu falo contigo. Versículo 38, então afirmou ele, creio, Senhor. E o quê? O adorou.
Quando a gente for para o céu, os nossos irmãos que têm deficiência, eles serão perfeitos, como eu e você. Lá não haverá dor, não haverá tristeza. Você que está vivendo esse momento duro, perdendo pessoas queridas, Deus está com você. Deus conhece a sua dor. E Ele tem um propósito em tudo isso. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar nesse momento por todos que estão enfermos, todos que estão passando por lutas. Vamos orar? Ore aí você. Ore pela esposa do nosso diácono Marcelino, que vai fazer uma mastectomia essa semana. Tratamento de câncer. Vamos orar pela Bianca, pelo Rodrigo, pelo Artuzinho. Vamos orar por todos que sofrem. A Bíblia diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram.